Olá pessoal, como vai? E hoje o vídeo do ar é Okayama. Vocês vão passear comigo por essa cidade maravilhosa, muito gostosa que eu conheci. Aliás, eu já estou me sentindo vlogger, né? E ainda mais com os comentários de vocês que estão incentivando. Se tudo mais der errado, eu já posso viver pelo menos de vlogger, acho. Né? E ainda, algo que eu gosto como sagitariano. Bom, então espero que vocês gostem aí do vídeo. Ah, e outra coisa, não podia esquecer de mencionar publicamente, senão mamãe judia me bate. Vocês vão ver que no vídeo também falo sobre isso. Meus pais fizeram 40 anos de casado. 40 anos de casado. Você imagina o que é isso? Meu Deus do céu. E estão vivos, viu? Os dois sobreviveram, os dois sem nenhum arranhão. Estão vivos. Parabéns aos dois, parabéns aos 40 anos de casado. E, né, fizeram 40 anos de casado e um ano e pouco depois nasceu eu. Eu estou aqui. Enfim, parabéns aos 40 anos de casado. Bodas de... não sei, né? Mas parabéns. E é isso. Continuem postando, tá? Perguntas, comentários, dúvidas, sugestões. Eu tô lendo tudo. Às vezes não consigo responder. Tem vídeos que eu já tô pensando em fazer com base no que vocês falaram. Enfim, tá sendo muito bacana a experiência. Esse aqui é o pijama do hotel que eu tô. Mais um que eu tô querendo levar, não sei se vou conseguir. Enfim, continuem comentando e espero que gostem do vídeo. Um beijo enorme. Até mais. E hoje é dia de conhecer Okayama, mais uma cidade aqui para a lista das visitadas. Bom, antes de começar a falar da primeira atração que eu tô vendo aqui em Okayama, vou falar para vocês do poder da mãe judia, aí de Shimame. Tô de óculos novo, né, ou óculos diferente. Por quê? A mamãe não gostou do óculos antigo, falou mal, né? Falou. Aí eu peguei e fiz outro óculos. Então agora, no novo modelo. E você que está me assistindo pode escolher qual ficou, fazer a sua votação para dizer qual ficou melhor. Bom, existe no Japão o conceito dos 3 grandes jardins, né? Ou 3 jardins maravilhosos também, por causa da sua beleza, por causa do seu design harmonioso, né? Um deles, a gente conheceu juntos, é o Kenrokuen, né, o dos 6 elementos combinados, né, os 6 aspectos ideais, que estava em Kanazawa, na frente do castelo, né? O segundo, eu não vou passar por ele, é o Jardim Kairakuen, né, que é na cidade de Mito. E é conhecido como um jardim mais romântico, para desfrutar juntos, tá? Ele tem um bosque de ameixeiras e tudo mais. E o terceiro grande jardim está aqui atrás de mim. Cadê a plaquinha? Ali, pronto. Ali estamos no Korakuen. Então cuidado, não é Kenrokuen, é Korakuen, que é então na cidade de Okayama. E ele fica do ladinho do castelo de Okayama, que daqui a pouco a gente vai lá. Então ele é conhecido aqui pela beleza, como todos os outros jardins, pelos gramados bem abertos, tem em contraste com os lagos, com as colinas artificiais, tem casa de chá, né? Então é um lugar que foi eleito como um dos pontos mais maravilhosos do Japão, pelo menos em ponto de natureza e de contemplação tranquila. E a gente vai conhecer agora então. Então, o Jardim Korakuen de Okayama começou a construir, você sabe em que período, né? Foi no ano de 1687, sob as ordens do senhor feudal, que era de Okayama. E o nome dele era Ikeda Tsunamasa. Tsunamasa era o nome e Ikeda é o sobrenome, né? Geralmente em japonês se fala trocado. E os terrenos e os edifícios foram construídos assim, não todos juntos, um após o outro, tá? No 13º ano do governo desse senhor feudal, ou seja, em 1700, mais terras foram trazidas do norte de Okayama para cá. E aí o contorno final do Jardim Korakuen ficou definido. Então é por isso que consideram que ele começou a ser construído num ano, 1687, mas ele acabou de ser construído de fato em 1700. Na verdade foi provisório, porque depois ainda fizeram mais coisas, né? Bom, por que ele foi construído para cá? Porque moravam muitos senhores feudais por aqui. E aí ele acabou sendo a opção de lazer. O senhor feudal resolveu fazer a área de lazer daqui. Bom, depois, em 1884, já no final do século XIX, então, o jardim foi transferido oficialmente para a província de Okayama. Só que ainda assim, ele era a terra da família Ikeda.
tá? Então ele continuou sendo usado assim meio que restritamente. Ele só foi aberto de fato para o povo em geral, né, em 1919, então começo do século 20. Tá? Aí ele teve uma expansão na parte oeste dele, tá? E aí realmente ficou uma coisa aberta para todos os cidadãos que quisessem passear. Ó, e acho que já vai dar para ver um contraste, né, com os outros jardins que a gente visitou, em especial o Kenokuen, como ele é mais aberto, tá vendo? Ele tem menos árvores, digamos assim, e mais campos abertos. Tudo bem que aqui é só a entrada, mas já dá para ter uma ideia disso. Bom, eu entrei por um portão lateral do jardim, não pelo principal, e a primeira coisa que eu caí, olha que maravilha, um aviário, mas não de qualquer ave, da ave mais simbólica do Japão, que é o tsuru em japonês, né? Grou em português. Essa ave linda, maravilhosa, eu nunca tinha visto uma, né? Agora está aqui. Eu fiz até um vídeo perguntando se era um corvo ou um grou, né? Agora tenho até vergonha, porque o grou não tem nada a ver com o corvo, né? Enfim, e aqui está um aviário. Esse jardim sempre teve grous, né? Sempre teve tsurus, só que eles morreram na época da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, acabada a guerra, teve um professor, se não me engano, da China, se eu entendi bem a história, um professor universitário que doou 2 tsurus para cá, para reviver, digamos, a tradição desse jardim, né, de ter os tsurus. E aí, com sucesso, depois eles conseguiram produzir outros tsurus, né? Então, outros ovos foram criados, rachados, e hoje tem, aqui pelo menos, tem 5 tsurus. Eu não sei se tem mais, mas agora voltou então a tradição do jardim, que foi desde o período Edo, de ter os tsurus como a sua ave típica daqui. First, in Korakuen Garden, we have 6 birds in the cage and 2 birds behind hills. In Okayama Prefecture, we have 60 birds, 60 red crown crane. In all over Japan, we had 1,500 birds. Okay. And in all over the world, we have only 3,000. Wow. Mm. They are rare. When these bird had some eggs, we picked the egg up and maintained. Okay. And we maintain them with the costume as the same costume as the mother bird. Perfect. And give it a feed or meal. However, the human cannot fly, so how to tell them to fly? But why do you wear the costume of the mother? Where? Yeah. We wear the costume as a mother. Yes. Why? The reason is mostly not on the bird but on the animal. The first animal they found, they believe this is my mother. So that's the reason why we wear the costume. Okay. When we give them the meal, and when we try to tell him how to fly. To fly, yeah. We bring the baby bird to the top of the hill and tell them to follow me and run down. However, the baby bird has a wing. Yeah. They run down and start to fly. Nice. This is the reason why we. Let me see. This is the same manner as we are following when we release this kind of red crown crane.
over the Koraken Garden. We made this kind of things from the September to the February. Então, September to February. Okay. De nada. Apareceu um twice every month. Super simpático. Parece que leu minha mente, respondeu até as perguntas que eu fiz para vocês aí no vídeo. And the public Não sabia quantos animais tinha, como é que eles cuidavam. Open to the public? Apareceu um senhorzinho e respondeu. Então vou pôr a entrevista com ele, eu perguntei se podia gravar. Ele ficou super feliz, né, de que eu estava interessado. E vou pôr a entrevista e a legenda do que ele está falando para vocês acompanharem. Maravilhoso. Yes, winter season. Beautiful. Oh, look at that. Yeah. Beautiful, beautiful. Arigatou gozaimasu for your explanation. My pleasure. So My pleasure. You can enjoy it. E esse aqui é o lago Sawa-no-ike, o maior lago aqui do jardim. Ele tem 3 ilhas, né? Aqui à minha direita uma e 2 aqui, que talvez não dê para ver muito, mas tem uma e uma atrás dela, né? E cada uma dessas ilhas com uma característica própria. Então você tem, por exemplo, a Nakanoshima, a Minoshima, que tem um pavilhão de pesca, e essa aqui é a Jarijima, com uma areiazinha branca e um pinheiro enorme ali no meio dela. Bom, e atrás desse lago, lá ao fundo, se você reparar bem, você já consegue ver o castelo de Okayama. Vou virar a câmera e dar um zoom para vocês poderem ver melhor. Então, e aí saindo para o jardim, no portão sul, tem aqui essa ponte, né? E ela já dá direto no castelo de Okayama, que é para onde a gente está indo agora. Então, o castelo de Okayama, que está aqui atrás de mim, tem algumas curiosidades sobre ele. A primeira, se você for ver aqui, ele tem as paredes bem pretas. Em geral não é muito normal isso nos castelos, né? Então ele ficou conhecido como Castelo do Corvo, Ujo em japonês, né? Por causa desse preto distinto contrastando com o branco dos outros castelos, em especial o castelo de Himeji, que fica aqui pertinho. Ele foi construído em 1597, né, pelo governador local e, claro, símbolo de poder, como todos os castelos. Era para mostrar a opulência, o poderio, tanto militar como financeiro, desse governador. Como vários dos castelos que a gente viu também, ele foi destruído e reconstruído, né? E em especial esse aqui sofreu muito com os bombardeios na Segunda Guerra, em 1945. E aí a sua reconstrução total terminou só em 1966. Já foi feito de concreto moderno, mas manteve-se a sua aparência histórica. E mais 2 outras coisas. O castelo fica bem na margem do rio Asahi, o que proporciona então uma defesa natural, né? Uma vista panorâmica que é bem estratégica na época da construção. Você consegue ver desde longe quando os inimigos estão chegando. E ele tem esses tons de dourado. O castelo de Osaka também tinha, né? Mas ele tem lá em cima, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, uns peixes místicos, né? Chamados Shachihoko. Tá? E eles simbolizam, por exemplo, proteção contra incêndio. Então não são só elementos dourados, eles têm um significado aí místico e esotérico. Bom, como todos os castelos que a gente viu até agora, portas de madeira com aço, extremamente maciças. Mas uma das coisas que tem diferente nesse castelo aqui é
é que dá para entrar nele, subir na torre. Na verdade o castelo de Osaka também dava, mas eu acabei não indo, estava muito lotado. E aí nesse aqui eu vou aproveitar para ver como é que é por dentro. Olha só que bacana, já que na entrada a gente vê um esboço original do período Edo, de como é que tinha que ser as instruções para construir o castelo. Esse aqui está com 230 centímetros por 190 centímetros, mostrando toda a fachada do castelo. E aqui do lado tem um outro, de 235 por 300 centímetros. E você vê então como tinha todos os detalhes, né? Como se fosse um mapa de arquitetura mesmo hoje, uma planta, para você poder construir os castelos com todos os detalhes, desde as janelas até os itens de acabamento, os adornos, né? E as decorações que ia ter que ter. Então, aqui dentro do castelo tem um museu super interativo, super moderno. E olha que coisas interessantes. Primeiro aqui tem um lugar que você tem a chance de segurar uma espada. Duas, né? Na verdade. Deixa eu mostrar elas primeiro. Uma espada mais curta, né? De lá, e uma espada mais longa. A curta é até tranquila. Agora, quando você vai segurar aqui a longa, você não tem ideia. Ela é bem pesada. Então você fica imaginando só para poder ter a destreza de mexer, né? Ele informa aqui que a curta pesa 550 gramas. E a outra 915 gramas. E aqui desse lado, você tem a chance de ver também uma arma de fogo do período. Claro que daquelas primeiras, né? Mas você também tem a experiência de poder sentir como é que é. Então você vem aqui e dá pra ver o peso também, né? O detalhe de como ela é toda gravada. Muito bonita, né? E aí, para você ter uma ideia do peso também que seria, ó, dá uma olhada. 1,8 kg, quase 2 kg, né? Que você tinha que segurar aqui no punho para poder atirar, mirar e tudo mais. Continuando a parte interativa, tem aqui uma parte que você tem que montar a torre do castelo. Então você tem aqui o fosso, né, como se fosse. E aí você tem as peças. E você tem alguém aqui conseguiu, no do lado. Então você tem que saber o que vai aí embaixo, o que vai em cima, até montar a torre do castelo. Vou ver se eu consigo aqui. Ó, aqui dá pra ter um super zoom de alguns dos afrescos, né? Alguns dos desenhos que você tem na fachada do castelo. Você também tem figuras míticas, né? Protetoras. E aqui o peixe que eu mencionei, né? Que se chama Shachihoku. Shachihoku. Então você põe no telhado e acredita-se que, por exemplo, como ele é da água, né, ele protege contra fogo, contra incêndio. Gente, esse museu é muito bacana, muito interativo. Você pode viver como se fosse aquela época. Ó, aqui você tem uma liteira, né? E você pode entrar e ver como é que seria, né, a sensação de estar numa liteira. Ó o espacinho dela. Tá me parecendo bem pequenininha, viu? Algumas pessoas que eu conheço que medem mais de 1,80 e 1,90 acho que já bastaria para ficar aqui dentro. Eu que meço 1,60 entro tranquilamente. A interatividade chega a ponto de mostrar o tamanho dos cavalos, né? Então ele tem aqui uma placa, ó, How big were the horses? Porque a gente tende a imaginar que seriam, sei lá, cavalos talvez como a gente está acostumado hoje, maiores. Mas agora vendo aqui, não é um cavalo muito grande não, né? Ele tem, sei lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, chegando eu perto do lado. Ó, é um cavalo que bateria aqui as costas dele no meu sovaco, né? Então é um cavalo bem menor do que o que a gente está acostumado. Não chega a ser um potro, né? Mas ele é bem menorzinho. A gente falou muito do período Edo, mas tem um outro período importante da história japonesa, que é o período Sengoku, o período dos estados em guerra. Foi uma era particularmente tumultuada da história do Japão,
entre o final do século XV e o final do século XVI. Então esse período foi marcado por intensos conflitos entre os senhores feudais, né, que são os daimyos, porque eles estavam tentando controlar o território japonês. E aí o resultado foi que teve uma fragmentação política e social enorme. Bom, tem uma mulher que falou super baixinho enquanto eu estava falando. Eu falei que teve uma fragmentação política e social enorme, né? Então, todo esse período começou com um conflito ali por volta de 1460, né, chamado a Guerra Onin, que devastou Kyoto, que era a capital antes de Tóquio, né? Não sei se todo mundo sabe disso. E aí realmente levou aí um colapso da autoridade central. E aí, com a perda do poder do shogunato, começaram a surgir os daimyos. Começaram a surgir, não, eles começaram a brigar, já existiam, para disputar os territórios, para disputar influência. E cada um começou a controlar a sua região, como um governador quase que independente, né? Imagina, sei lá, como se fossem estados totalmente separados, né? E esse é o período que você vê o crescimento da classe samurai. Por isso que vocês viram a armadura de novo samurai aqui. Que eles eram o quê? Os guerreiros dos daimyos, né? Eles acabavam servindo aos senhores feudais. E aí eles podiam lutar tanto em batalhas locais para conquistar o território, às vezes em grandes guerras, né? Entre grandes clãs. Então foi um período de transformação política essencial no Japão, de transformação social também, né? E que marcou a história japonesa. Depois vai preparar o terreno para o Japão ser unificado, como a gente também já viu. E aí todas as figuras que conseguiram unificar o Japão são muito louvadas até hoje, né? São basicamente 3 figuras consideradas os unificadores do Japão. Tem Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu, né? Então foi um período que trouxe muita inovação também militar, muita estratégia de guerra, infelizmente, mais fortalezas, castelos, como a gente viu, né? E que então por isso marcou profundamente a história política e social do Japão. Então, só para ficar um pouco mais claro na cabeça de vocês, uma linha do tempo, foi o fim do período Sengoku que marcou o início do período Edo, que a gente tanto falou, né? De 1603 a 1868. Aí quando teve o shogunato Tokugawa, foi com ele que você trouxe a estabilidade ao Japão, mas também isolamento, por mais de 2 séculos, que depois só vai ser vencido ou restaurado na era Meiji. Esse museu é muito bacana, e uma coisa que tem abundância aqui é armaduras dos samurais. Uma coisa por curiosidade, não sei se vocês conseguem perceber, ela não é uma armadura lá extremamente fechada, tá? Tem partes dela, inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, é de pano, tá? E aí uma pergunta que é, bom, então para que usar toda essa armadura? É porque nós estamos falando de uma época que não era ainda com arma de fogo, né? Então, era uma armadura, primeiro, para proteger, mas basicamente de espada e de lança, tá? E, em segundo lugar, ela era uma armadura, muitas vezes, mais para intimidar do que para outra coisa. Ela não era realmente de defesa, não era uma armadura como talvez a gente imaginasse hoje, né? Então, assim, era uma coisa mais cultural, às vezes, do que realmente defensiva. Daqui do 5º andar do castelo, a gente tem uma vista externa, inclusive com o famoso peixe aí, ó, no detalhe do telhado. E por fim, no 6º andar, o ápice da torre. Também dá pra ver aqui o telhado, os detalhes, e uma bela vista panorâmica de Okayama.